Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Amanhecer. Chegamos em Amanhecer. Estou muito empolgada para discutir esse livro com vocês. Tenho muitas observações para fazer sobre essa história. Antes da gente começar, eu quero perguntar se você já me acompanha lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, eu faço um convite para você começar a me acompanhar por lá, porque, gente, eu tô muito audaciosa, eu tô ousada, tudo bom com vocês? E eu tô gravando alguns conteúdos relacionados a Crepúsculo, então se você gosta muito da saga e quer ver algumas loucuras, é só você ir lá no meu Instagram. A minha travessura recente foi criar uma resposta pra música Never Think, do Robert Pattinson. Sim, eu criei a letra e sim, eu cantei. Então, eu não sei se vocês estão preparados pra isso, mas se você estiver, eu convido você a ir lá no meu Instagram dar uma olhadinha em como ficou o vídeo. Mas é isso, gente. Cheguei então em Amanhecer, eu terminei de ler esse livro essa semana, eu já comecei a ler Sol da Meia-Noite, já quero antecipar isso pra vocês. E se você me acompanha lá no Instagram, você também sabe que eu já tô gravando um vlog pra vocês. Por que que eu decidi gravar um vlog, gente? Eu deveria, inclusive, ter feito isso com Amanhecer também, tá? Porque Sol da Meia-Noite é um livro muito longo, é uma visão do Edward, são informações novas que a gente não teve nos outros livros. E eu senti que se eu fosse deixar pra falar tudo sobre o livro, quando eu tivesse terminado de ler, eu achei que ia ficar um pouco maçante e eu poderia perder algumas coisas que eu queria muito falar sobre. Então eu decidi gravar um vlog pra vocês, pra eu ir pontuando tudo que chamou minha atenção na história enquanto a história está acontecendo, e é isso que eu tô fazendo. E aí depois desse vlog, se eu sentir que tem necessidade, se vocês quiserem também, eu trago uma análise um pouco mais profunda como eu tô fazendo com esses livros que a gente tá acompanhando até aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você perdeu os meus vídeos anteriores, eu vou deixar linkado no card aqui em cima. E eu quero já começar esse vídeo ranqueando os meus favoritos da saga, gente. Eu achei que eu fosse colocar Crepúsculo como meu favorito, porque eu gosto muito do primeiro livro, eu acho que ele é muito bem escrito, muito completinho. Só que eu me surpreendi quando eu reli Amanhecer. Gente, esse livro é fantástico, vocês vão ver a minha empolgação aqui quando eu começar a entrar nos detalhes dessa história, mas basicamente eu acho esse livro incrível, então eu coloquei ele no meu ranking de melhor livro, ficando assim em primeiro lugar por um fino, porque na verdade Crepúsculo poderia estar nessa posição. Em seguida nós temos Crepúsculo, depois nós temos Lua Nova e por fim Eclipse. Se você acompanhou meus vídeos, você sabe que eu acho que Eclipse deixa muito a desejar e eu fiz uma análise observando o livro em cima daquele livro. Eu sei que existe um outro livro sobre a Bree que eu vou comprar e vou trazer resenha pra vocês, tem uma galera que já tá me pedindo, mas eu decidi olhar pra Eclipse com o olhar de como se a história não tivesse sido contada por outros ângulos, sabe? Como se a gente só tivesse realmente aquela versão. Então, olhando apenas pra aquela versão, eu acho que ele é o livro mais deficiente da saga. Mas enfim, vocês estão aqui pra me ouvir falar sobre Amanhecer, então bora começar esse vídeo. Não esqueça, já deixa o seu joinha antes da gente começar e já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, pra você não esquecer de fazer isso quando a gente chegar no fim. Amanhecer tem uma história mais surreal dentro do contexto já surreal de Crepúsculo, né? Aqui nessa história nós começamos com o casamento da Bella e do Edward, que já é um avanço na história, porque nesse momento da história a Bella já não está mais confusa com relação aos seus sentimentos, isso foi resolvido lá em Eclipse, aqui a vida andou, então finalmente ela topou se casar com o Edward, os dois vão se casar, o casamento dos dois acontece assim com toda a pompa e circunstância, graças a ela, esse maravilhosa inclusive. Eles vão passar uma lua de mel maravilhosa numa ilha paradisíaca no Rio de Janeiro e chegando lá eles decidem fazer ali as saliências, né, porque era uma das condições da Bella, que ela tivesse essa experiência antes de se tornar vampira, porque ela não queria perder essa experiência como humana, até porque ela acreditava que depois de se transformar em vampira, ela iria ficar ali um ano sem realmente ter esse tipo de impulso, sem ter essa vontade, sem poder realmente ficar ao lado do cara que ela ama, porque ela acreditou que durante um ano ela seria uma recém-nascida e a única coisa que ela iria querer seria sangue, ela teria apenas sede de sangue. Então ela não queria perder essa experiência e os dois tiveram ali os seus momentos, né, os seus momentos de saliência, e a consequência desses momentos foi que ela acabou gerando uma criança vampira. E aqui já entra o primeiro conflito dessa história, né, que as pessoas acham um absurdo, blá blá blá, mas eu tô falando com fã de Crepúsculo, tá? Eu não tô falando muito com quem odeia a saga, porque se eu não conseguir convencer você que odeia a saga, que essa é uma saga muito gostosa de ler e que faz todo sentido nos meus vídeos anteriores, eu acredito que não vai ser com esse que eu vou conseguir mudar a sua cabeça. Então eu tô falando com quem gosta da saga, mas ainda às vezes fica ali assim, será que realmente é interessante esse livro ou não? Será que faz sentido reler? Enfim. E aí eles têm então esse relacionamento, ela acaba engravidando e é uma gravidez muito acelerada, porque a criança que ela está esperando
obviamente não é um bebê 100% humano. E o Edward entra em desespero porque ele acredita que essa criança, primeiro eles não fazem a menor ideia do que é essa criança, porque isso nunca existiu. Na verdade, a gente descobre mais pro fim do livro que isso já existiu, mas não nesse contexto em que um vampiro realmente está com uma garota humana porque ele a ama e não simplesmente porque ele quer seduzi-la. E aí a gente tem então esse conflito porque o Edward não quer que a Bella tenha essa criança porque essa criança está matando a Bella nesse processo de gravidez. E por outro lado, nós temos a Bella que automaticamente já está 100% apaixonada por essa criança. E esse é um magnetismo que veio desde a barriga da Bella, né? Depois a gente conhece a Renesmee, que é o bebê da Bella, e a gente descobre que a Renesmee ela tem esse magnetismo natural que todo mundo que conhece ela fica atraída por ela. E esse magnetismo veio já dentro da barriga da Bella. Quando a Bella engravidou, a Bella simplesmente nunca conseguiu cogitar a possibilidade de não ter essa criança. E a Bella consegue seguir adiante com essa gravidez porque o Carlisle meio que tá do lado dela em alguns pontos, assim, ele nunca vai forçar que ela tire essa criança, ele nunca vai forçar a fazer algo que a Bella não queira. O Edward também não vai insistir nisso por muito tempo com medo de magoar a Bella, e a Rosalie não vai deixar ninguém chegar perto da Bella, porque afinal de contas, ter um bebê na família é tudo que a Rosalie sempre quis. Então nós temos aí uma divisão desse grupo que é super interessante. Eles retornam ali pra casa dos Cullens, o Jacob descobre que a Bella voltou, fica com medo dela ter se transformado em vampira, tá pronto pra quebrar a trégua, mas quando ele chega lá ele descobre que a história é muito mais creepy do que ele tava imaginando. Só que nessa altura da história, a Bella e o Jacob, eles ainda têm aquele magnetismo, né, que até então ninguém entendia porque que existia esse magnetismo tão grande entre os dois, não era uma amizade comum. A Bella sentia necessidade de ter o Jacob ao lado dela e não necessariamente era uma amizade que, eu gosto muito de você, mas eu vou tocar minha vida. E o Jacob também sentia uma necessidade muito grande da Bella que ele confundia como amor. Ele achava que ele amava a Bella. Eu já conversei sobre isso com vocês nos meus vídeos anteriores, mas só pra lembrar, Jacob nunca foi opção de romance pra Bella. A gente só estava sendo preparado pro que vai acontecer aqui nesse livro. Anyway, a Bella então está extremamente grávida, a gravidez dela é super de risco, até que o Jacob descobre como que eles podem seguir essa gravidez até o fim, sem que isso acabe matando a Bella no processo. Lógico que ainda é super complicado, mas mesmo assim, eles conseguem fazer com que a Bella siga até o fim da gravidez dela. A Renesmee nasce, e ali acontece o tal do imprinting entre o Jacob e a Renesmee. Gente, esse imprinting, olha, o que eu já cansei de ouvir gente falando, que essa história sem sentido, que ela é abusiva, que tem pedofilia, entendeu? Que tem umas coisas aí que eu não posso falar que também dá ruim aqui no YouTube. O que eu já ouvi de gente falando, absurdos desse relacionamento entre Renesmee e Jacob, eu simplesmente não entendo. Ou a pessoa não leu o livro, ou a pessoa leu o livro, mas se faz de doido e não quer entender o contexto da história, porque não tem como você confundir o que a autora quis passar aqui nesse momento. Mas enfim, a gente já vai chegar lá nisso, que vai ser a primeira coisa que eu vou discutir depois da gente dar uma lembrada na história. E aí a gente tem então a Bella parindo a Renesmee, temos o imprinting entre o Jacob e a Renesmee, temos a Bella se transformando em vampira, temos toda a transformação dela em silêncio. Isso aqui é super importante também, a Bella foi transformada em silêncio, o que mostra que ela é uma vampira que já tinha um autocontrole na sua própria transformação. Ela não se entregou pra dor, pra queimação, ela se preocupava com as pessoas que estavam em volta dela, ela se preocupava em deixar as outras pessoas preocupadas, e essa é uma característica muito forte na Bella, e que, mano, essa característica tá sendo muito bem explicada em Sol da Meia-Noite. Eu não vejo a hora de falar sobre esse livro com vocês, mas eu vou tentar falar o máximo de Amanhecer sem ser influenciada diretamente por Sol da Meia-Noite. Enfim, a Bella então tem essa transformação silenciosa, ela se transforma numa recém-nascida que é completamente diferente de todos os recém-nascidos que já vimos na face da Terra. Ela simplesmente tem um autocontrole absoluto, ela nunca atacou nenhum ser humano, mesmo quando veio à vontade, ela conseguiu parar, ela conseguiu se refrear, ela consegue ter um autocontrole muito impressionante, e isso faz com que ela já se mostre ali um acréscimo na família dos Cullens, não necessariamente apenas como uma vampira, mas mais uma vampira extremamente poderosa, porque os Cullens, eles são uma família de pessoas muito poderosas, né? Não é à toa que os Volturi ficam ali de olho neles. E aí nós temos então o crescimento da Renesmee, temos toda a situação com a Irina, e temos a ameaça dos Volturi acontecendo, temos a chegada dos outros vampiros que vieram para testemunhar a favor dos Cullens, porque de novo os Cullens são uma família sensacional, então eles têm amigos pelo mundo inteiro, e essas pessoas estão dispostas a ficar ali por essa família, porque eles sabem que essa família são vampiros incríveis que merecem viver uma vida eterna e cheia de amor e cheia de carinho, porque eles merecem. E aí nós temos, é claro, a visita da Irina, nós temos a
ameaça dos Volturi e nós temos a guerra no fim do livro, né? Tudo isso eu vou pontuar aqui pra vocês na história, final feliz, blá blá blá. Gente, eu simplesmente acho essa história genial. Um dos pontos mais importantes pra mim Amanhecer é que fica muito claro que essa é uma história que não é uma história totalmente de sobrenatural e não é uma história focada em grandes batalhas, é uma história sobre amor, sobre fidelidade, sobre compaixão, sobre empatia e principalmente sobre como você não precisa ser do mesmo sangue pra você ser família. Eu acho que essa é a grande mensagem de Crepúsculo. Eu precisaria ter uma conversa com a Titi Esther pra ver se eu entendi direito o que ela quis passar aqui nessa história. Eu gostaria muito de entrevistar essa mulher, inclusive, porque pra mim é essa mensagem que passa. Os Cullens, eles são uma família por escolha e eles se amam como se eles fossem de sangue. E as semelhanças entre eles, o amor entre eles fica muito claro nesse livro. E aí, quando a gente fala em Amanhecer, a única coisa que reverbera na mente de todo mundo é que Amanhecer é um livro creepy e que não tem ação. E eu discordo 100%. Primeiro que as pessoas que costumam julgar o relacionamento do Jacob com a Renesmee, elas olham de um jeito que eu me preocupo com a mentalidade dessa pessoa, inclusive. Porque em momento nenhum é um relacionamento sexualizado pela autora. Muito pelo contrário, desde quando ela começou a tratar de imprinting, ela sempre fez uma definição muito clara do que é o imprinting e como ele funciona. E eu vou ser bem honesta com vocês, gente, é mais ou menos como uma alma gêmea. Basicamente o que a gente tem nessa história é que desde o início a Bella, ela é descrita como uma ser humana que não se encaixa no mundo dos humanos. Isso é muito claro, ela se encaixa no mundo sobrenatural desde a primeira página. Desde a página 1, a Bella se encaixa mais no mundo sobrenatural do que no mundo dos humanos. Ela nunca se encaixou e desde o primeiro momento que ela colocou os olhos no Edward, foi como se ela tivesse tido um clique e a vida dela tivesse feito todo sentido, as coisas se encaixaram, tudo estava certo. Entrou o Jacob na vida dela e de novo ela fez um clique com esse cara, só que não na mesma intensidade com o Edward, o que atrapalhou muito para ela entender esse relacionamento dela com o Jacob. Por um momento ela chegou a cogitar que ela amava o Jacob demais, a ponto de pensar talvez ali num cantinho da mente dela que ela poderia ser feliz ao lado do Jacob. Só que nós sabemos que os lobos, eles têm toda uma questão ali de imprinting e tal, que não necessariamente é regra, mas que dentro ali dos Skeleutes vinha sendo como regra. Todos estavam sofrendo imprinting, com exceção de um ou outro, e era meio esperado que em qualquer momento isso fosse acontecer. A gente tem uma explicação muito plausível do porquê o imprinting provavelmente nunca vai acontecer com a Leia, isso eu achei super interessante, porque primeiro que ela é a primeira mulher, né, que nós temos ali lobisomem dentro dessa história, dentro dos Skeleutes, mas basicamente o imprinting, ele vem para que você continue sendo lobo e para que você continue perpetuando essa linhagem, para que você tenha como continuar essa história, essa vida, porque seria muito difícil você ter que explicar para sua parceira que você é um lobisomem, entendeu? Lembrando que dentro da história de Crepúsculo, essas transformações, os vampiros, os Skeleutes, eles precisam ser mantidos em segredos, ninguém pode ficar sabendo disso à torta e à direito. Então, para você poder compartilhar esse segredo com alguém que você ama, você precisa confiar 100% que aquela pessoa vai ficar com você pro resto da sua vida, porque senão esse segredo simplesmente vazaria entre as comunidades. Por isso que nós temos o famigerado imprinting. E aí é explicado pela querida Esther que o imprinting, ele não funciona como um romance, tá, gente? Não é sexual, não é assim desde o início. Você pode ter imprinting com qualquer pessoa e esse imprinting, esse momento que você se conecta com essa pessoa, significa que você vai querer o que há de melhor no mundo para aquela pessoa. Significa que essa pessoa vai se importar tanto com você quanto você se importa com ela. Isso significa que vocês vão ser um parceiro romântico? Muito provável que sim. Porém, é uma regra? Tem que ser desse jeito? Não, isso fica claro no livro também. O drama todo é porque o Jacob teve um imprinting com a Renesmee, né? Com a Nessie, desculpa, Bella. Os dois tiveram um imprinting. Naquele momento, a Nessie é um bebê. Isso significa que o Jacob tá pensando de forma completamente sexual naquele bebê? Não, gente, pelo amor de Deus, isso nunca foi o caso. Inclusive, em vários momentos da história, o Edward chega a mencionar que ele conhece a mentalidade do Jacob e apenas por isso ele não está preocupado com o que aconteceu, porque ele sabe como que funciona, ele entende a mentalidade. Então, naquele momento, o Jacob é para Renesmee o que ela precisa que ele seja para ela e, por consequência, ele tem alguém em quem ele vai poder confiar pro resto da vida dele, que ele vai poder compartilhar todos os segredos de vida com ela, simplesmente porque ela jamais vai ser capaz de trair ele e vice-versa. Ele jamais vai ser capaz de magoar ela, de trair ela, de fazer com que ela sofra. Mas isso significa que durante a fase criança, ele vai ser para ela um irmão, durante a fase da adolescência, ele vai ser para ela um melhor amigo, até chegar o dia que ela
ela vai ficar confortável de transformar essa relação de amigo em algo muito maior. Estamos falando de uma mitologia, estamos falando de um bagulho que tem vampiro, lobisomem, papapá. Não é absurdo você pensar que essa história pode acontecer. Eu não sei por que as pessoas levam isso na malícia, leva do pior jeito possível, coloca o personagem assim num lugar horrível. Fica tão claro como que isso funciona e eu acho de certa forma tão bonito porque é uma ligação para toda a vida e é uma ligação com empatia, com respeito, com amor, com cuidado, com carinho. Não tem por que ir pelo lado ruim da história, sabe? E eu acho que a autora faz muito bem isso quando ela coloca o Edward pra colocar esse ponto de vista, tipo, é minha filha, eu jamais deixaria a minha criança nas mãos de um lobo, né? Que já tem aí a rixa entre raças e tal, entre criaturas, se eu não confiasse plenamente no que está na mente dele. E eu confio nessa pessoa, eu confio no que está na mente dele. Então isso eu acho, assim, genial. Eu acho que essa história fez todo sentido, até porque a partir do momento que a Renesmee sai do corpo da Bella, todo esse apego, toda essa necessidade de ter o Jacob ao lado dela se esvai. Então isso eu acho super genial dentro da história. Outra coisa que eu vejo as pessoas pontuando muito é que não teve uma grande batalha no final do livro e isso transformou a história em muito menos empolgante do que ela deveria ser. E eu discordo em todos os níveis, em todas as formas. Por que eu discordo? Primeiro porque esse livro, como eu já falei pra vocês, é uma relação de família, é uma relação de amor, empatia e tal. Ele não veio com a mensagem de trazer lutas sangrentas, senão ele teria feito isso desde o segundo livro. A gente teria tido uma treta com os Volturi quando a Bella foi lá salvar o Edward. A gente já começaria a treta ali. Só que, o que acontece? Desde o primeiro livro, desde Crepúsculo, lá nos primórdios da humanidade, a Stephenie Meyer, ela sempre deixou muito claro como funcionavam os Volturi. Pra que eles serviam na comunidade vampirística? Qual que era a função deles? Como que eles pensavam? Quais eram as regras que eles tinham que seguir? E como eles se preocupavam com essas regras? Como que eles faziam todo um cambalacho, todo um reboleio para não serem vistos pela comunidade vampira como abusadores de poder. Então a gente tem essa situação em que eles estavam procurando um pretexto para atacar os Cullens. Era isso que eles queriam, porque eles estavam achando que os Cullens estavam ficando fortes demais e eles tinham pessoas dentro dessa família que eles gostariam muito de ter ao lado deles. Então quando eles vão atacar os Cullens, não faz o menor sentido se eles chegassem já arrancando cabeças. Não é do feitio dos Volturi. Eles precisam fazer uma cena, tanto que eles chegam com várias testemunhas. Óbvio que eles teriam atacado, óbvio que a gente teria uma batalha nas mãos, se não fossem por dois fatores importantes. Primeiro, que nós tivemos a grande elaboração dos poderes da Bella, como recém-nascida. Ela descobriu que ela tinha um bloqueio na mente, esse bloqueio ele servia para proteger ela e ela poderia expandir isso para também proteger as pessoas que ela amava. E ela descobre que ela é capaz de fazer isso toda vez que ela sente muita raiva. E naquele momento ela estava sentindo muita raiva, ela ganhou controle total em cima desse poder. E a gente sabe, dentro da história, que os Volturi possuem uma forma muito específica de ataque. Sem aquele ataque inicial, eles estão cegos, eles precisariam reavaliar tudo que eles iam fazer para conseguir atacar aquelas famílias, ou seja, já não seria tão fácil assim vencer aqueles vampiros que estavam contra eles. Então, quando a gente tem esse poder da Bella inserido, tudo faz mais sentido. Então, nós temos dois fatores importantes aqui. O primeiro deles é que a Bella é nova nesse recinto e eles não sabiam do que ela era capaz. Ela ficou ali desafiando a Jane e o Alec, eu achei isso sensacional. E também nós tivemos os Volturi que tinham as suas próprias regras, eles precisavam fazer o seu próprio show, então fez todo sentido pra mim. Eu acho que se você ler a história com todo cuidado, com todo carinho, vai fazer sentido pra todo mundo no fim da história. E outra coisa também é que eu, como pessoa que estou lendo Crepúsculo, eu não li nunca esse livro esperando perder meus personagens favoritos em algum momento. Esse não é o tipo de história, não é pra isso que eu vim aqui. Esse livro aqui eu espero que qualquer pessoa morra em qualquer momento. Eu já vim com essa intenção pra ler essa história, é isso que eu espero desse livro. Porém, esse aqui não, esse aqui eu quero final feliz, eu quero todo mundo cantando, flores sendo jogadas pro alto. Foi isso que ele me propôs desde o início. É uma história de amor isso aqui, não é uma história de luto, não é uma história de sofrimento. E se a gente tivesse uma treta acontecendo, coisa que eu não queria que acontecesse, a gente muito provavelmente perderia alguns desses membros, pelo menos um membro da família Cullen teria que morrer. E eu suspeito que nós teríamos duas baixas aí, que seria muito provavelmente Rosalie e muito provavelmente Esme, que seriam as duas ali menos incapacitadas nessa hora. Perdendo essas duas, muito provavelmente perderíamos Carlyle. E talvez perderíamos até o Emmett, porque ele perderia a sua grande parceira. Então, eu não estava preparado para perder ninguém. Quando a gente chega no fim da história que essa grande luta não acontece, eu sou grata. Sem contar que, para não
acontecer essa grande treta, nós tivemos uma outra história em paralelo acontecendo, que foi Alice deserdando a família. E, gente, pelo amor de Deus, eu sofri, porque eu não lembrava exatamente o que ia acontecer. Eu sabia que ela ia voltar em algum momento da história, mas eu não lembrava exatamente o que estava motivando ela a ficar longe dos Cullens. E eu achei genial que isso tenha acontecido na história, porque quando a Alice vai embora, a gente percebe que os Cullens, eles não guardam rancor. Eles ficam tristes que ela tenha ido embora, eles ficam chateados que ela tenha abandonado ele, mas eles têm certeza que alguma coisa não tá explicada direito, porque eles confiam na Alice, eles confiam em quem ela é, eles sabem que ela não faria nada que pudesse prejudicar eles de alguma forma. E eu gosto muito dessa confiança que eles têm nessa baixinha, gente. E por falar em baixinha, ai meu Deus, grandes momentos nós tivemos aqui de interação, Seth, Edward, Jacob e Alice. Quando Jacob chama elas de baixinha, meu mundo assim pinta de colorido. Então sim, eu gosto muito dessa confiança que eles têm nelas, que o tempo todo eles olham pra ela como se dissesse, tá, a gente não sabe o que tá acontecendo, talvez ela realmente tenha ido embora pra se proteger, mas ela merece isso. Se tem uma pessoa da família que merece essa chance, é a ela. Então eu achei isso super genial também. Gosto muito de quando Charlie descobre a verdade, porque a cabeça dele funciona muito como a mente da Bella, o que me faz questionar como seria o Charlie se ele fosse vampiro. Mas enfim, então tem muita coisa dentro da história que foi se encaixando, as pecinhas do quebra-cabeça foram se encaixando. Como eu falei pra vocês, existe uma teoria de que muito provavelmente a Leia nunca vai sofrer imprinting, porque sendo lobisomem e sendo a única ali do clã, né, feminina e tal, ela não teria que ter imprinting porque ela não consegue engravidar, ela não consegue levar essa geração adiante. E a função do imprinting é justamente você ter uma parceira onde você pode confiar pra poder levar sua linhagem adiante. Então não teria necessidade dela sofrer o imprinting e isso torna a vida dela muito mais difícil. Ou seja, eu gosto de ler uma história, gente, que eu vejo que o autor, ele pensou nos detalhes, sabe? E eu acho que Crepúsculo é muito julgado de forma equivocada porque eles falam que é uma história irrelevante que nada acrescenta e que é uma história com detalhes ruins e tal, quando eu já vejo completamente o contrário. Eu consigo ler essa história com grande aprendizado e eu acho que os detalhes são sensacionais. Eu acho que a autora sempre presta atenção em tudo que ela tá escrevendo aqui. Então, de novo, grande defensora de Crepúsculo. Assim, uma outra observação a respeito da Nessie também com relação ao Jacob, né? Uma coisa que eu achei super legal também é que desde a gravidez da Bella, a gente já percebia que existia uma certa semelhança entre o Jacob e a Nessie. Isso é muito discutido dentro desse livro. O Carlyle, ele chega a falar sobre composição genética e suspeitam que a composição genética da Nessie seja a mesma composição do Jacob. E eu achei isso interessante porque é como se os lobos, né, que na verdade não são lobisomens, a gente descobre isso com a chegada dos Volturi, eles se classificam como lobisomens, mas na verdade eles são metamorfos. É como se esse grupo de protetores, eles fossem na verdade o equilíbrio perfeito entre o mundo dos humanos e o mundo sobrenatural. Porque de um lado nós temos os frios, né, os vampiros, que eles são completamente mortos e se alimentam de humanos e é uma coisa super radical. Do outro lado nós temos os humanos que são completamente frágeis, que são completamente dependentes. E aí na meiuca nós temos os metamorfos ali, os lobisomens com os quileutes e tudo mais, que eles possuem um pouquinho do que é bom dos dois mundos ali. A capacidade de viver eternamente se for o caso, a capacidade de se transformar, mas a capacidade também de se manter humano, de conseguir ter contato com os seres humanos de uma forma um pouco mais fácil. Então eu achei isso super legal porque esse detalhe dá mais ênfase ainda que a Nessie pertence nessa meiuca, sabe? Que quando ela crescer, ela vai fazer parte dessa família mais integrado ainda, de forma muito mais integrada. Eu gosto muito também da definição que eles fazem para os poderes da Renesmee, o fato de que ela atrai as pessoas com muita facilidade pro lado dela e o fato de que ela inverte os poderes do pai e os poderes da mãe. Ela inverte a questão mental da mãe, então ela consegue entrar dentro da mente da Bella e ela consegue colocar o pensamento dentro da mente das pessoas, invertendo o que o pai faz, né? O pai consegue ler a mente das pessoas e ela consegue colocar imagens na mente das pessoas. Eu sou extremamente grata por esse livro ter me dado um final adocicado, era tudo que eu precisava, era tudo que eu pedia, porque eu sou de livro para livro, gente. Tem livro que eu espero que o livro realmente arregaste o meu coração e tem livro que eu quero que ele simplesmente me dê um abraço quentinho. O final de Crepúsculo é um belo de um abraço quentinho. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!